Olá, queridos irmãos, paz e graça vos seja multiplicada. Mais um vídeo para o seu deleite espiritual, para a sua edificação espiritual. E por gentileza, escreva, curta e compartilhe nosso vídeo. Deus te abençoa grandissimamente com as santas e gloriosas bênçãos do Pai das Luzes, onde não há sombra e também não há mudança de variação. Estamos levando até você a evidência bíblica e profética dos sinais. Sinais nos céus, sinais na terra, e agora vamos dar início a sinais no mar. Sinais no mar, por que não? Coisas que o Senhor falara, que nos últimos dias teria que acontecer. Os sinais escatológicos no mar, eles são caracterizados por eventos anormais nos mares que existem sobre a terra e os principais oceanos do mundo, como os maremotos acontecem, os tsunamis e outros fenômenos assustadores vindo das grandes águas da terra. Aliás, qualquer evento anormal no movimento dos mares e dos oceanos sempre causou espanto ao homem. Haja visto que a primeira destruição em massa da humanidade, ela se deu envolvendo os mares e oceanos, que inundaram todo o planeta Terra através do fenômeno histórico, conhecido como o dilúvio universal. Deus prometeu não mais destruir a Terra por meio da água, embora o planeta Terra seja composto de 70% de água, seja água doce ou água salgada. Gênesis capítulo 7, verso 17 até o versículo de número 24. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo, ele citou vários fenômenos anormais que atingirão o mar no final dos tempos, como importantes sinais escatológicos dos dias que antecederão a sua vinda. Estes sinais estão no Evangelho de Lucas, capítulo 21 e versículo 25 e 26. E um dos grandes sinais é o bramido das ondas, que é chamado de maremotos. Hoje nós chamamos de maremotos. Nada mais é e nada menos do que o bramido do mar e das ondas. O maremoto é um sismo em regiões cobertas por um oceano, chamado por Jesus Cristo de bramido das ondas. Lucas 21. É ocasionado pelo deslocamento das placas tectônicas. Os maremotos são geralmente disparados por terremotos submarinos. Então, os maremotos são disparados por terremotos submarinos. Os grandes maremotos produzem ondas gigantescas, chamado de tsunamis, que se deslocam por quilômetros com alta velocidade. Às vezes, essas ondas atingem ilhas e costas dos continentes. E aí o que é que acontece? Provoca destruições materiais e morte nos locais habitados. O apóstolo João, ele completou algo semelhante no livro do Apocalipse, quando o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Glória a Deus. E perdeu-se a terça parte das naus. Eu estou dando glória a Deus porque a palavra de Deus tem o seu cumprimento definitivo. Não se esqueça disso. O que Deus falou, o que está escrito, é justamente a consolidação daquilo que está acontecendo. Apocalipse capítulo 8 e versículos 8 e 9. O Senhor Jesus Cristo também previu maremotos
provocado pelo bramido das ondas, como um dos sinais da sua vinda, dizendo: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. As palavras de Jesus Cristo no tocante ao bramido do mar e das ondas é uma expressão indicativa da revolta dos mares e oceanos contra a humanidade pecadora no final dos tempos, como se fossem, repito, trombetas de Deus alertando e avisando ao homem de que algo está para acontecer. Sobre a proximidade da vinda de Cristo Jesus, é isto que enfatiza estes sinais, não é uma redundância, é sinal evidente de que Jesus está às portas. O Senhor Jesus Cristo e seus profetas e apóstolos preveniram fenômenos escatológicos que hoje são batizados de maremotos, de tsunamis, de tornados, de furacões, de tufões, etc, 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 os quais apenas receberam nomenclaturas diferentes pelos cientistas modernos, pelos cientistas que estudam esses fenômenos da natureza. E nós temos aqui a história dos maiores tsunamis que já aconteceram no planeta. Os tsunamis são a explosão de ondas gigantes provocadas pelos próprios maremotos, numa espécie de fúria repentina dos mares e oceanos, em resposta às agressões que a própria natureza vem sofrendo através da história, pela exploração desenfreada do homem. Aqui apresentamos uma lista de 5 maiores tsunamis da história até 2020. Tsunami da Indonésia em 2004, o tsunami mais assustador e devastador da história, ocorreu na Indonésia, no dia 26 de dezembro de 2004, atingindo a costa da Sumatra, na Indonésia. O terremoto da Sumatra, com 30 quilômetros de profundidade, deu origem ao tsunami com 1.300 quilômetros de comprimento. 1.300 quilômetros de comprimento. E ondas gigantes de 50 metros de altura. 50 metros de altura. Pessoas de outros países também testemunharam ondas gigantes nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Antártida, provocando a morte de cerca de 228 mil pessoas. Jesus está voltando, minha gente. Segundo terremoto, na costa leste do Japão, em 2011, o segundo tsunami mais devastador da história, ocorreu na costa leste do Japão em 11 de março de 2011. A costa leste do Japão foi atingida por um tsunami de grande magnitude, de 9.0 na escala Richter, com ondas de 10 metros e 800 quilômetros por hora. O tsunami provocou a liberação de vapor radioativo da central nuclear de Fukushima, quando cerca de 450 mil pessoas tiveram de ser levadas para abrigos, além de cerca de 20 mil mortos e desaparecidos. Jesus está voltando. Terceiro tsunami, Lisboa, Portugal, em 1755, o terceiro tsunami mais devastador da história aconteceu em Lisboa, capital de Portugal, no dia 1º de novembro de 1755, na manhã do dia de Todos os Santos, com gigantescas ondas de 30 metros, com magnitude de 8,5, o qual chegou a atingir não só a capital portuguesa, Lisboa,
mas também outras cidades ao longo da costa oeste de Portugal e do sul da Espanha. Lisboa ficou destruída pelo fogo, as ondas e o sismo, provocando a morte de cerca de 70 mil pessoas. Atingindo não só a Espanha, como também Marrocos. Em apenas 3 horas, a capital portuguesa foi atingida por 3 tremores distintos que destruíram 85% da cidade, provocando um incêndio que consumiu casas, igrejas, palácios e biblioteca. Na Indonésia, em 1883, outro tsunami, o 4º tsunami, mais devastador da história, aconteceu na Indonésia, com magnitude de 8.0, em 27 de agosto de 1883. Segundo os pesquisadores, a explosão, um vulcão, deu origem a um tsunami gigante, com ondas de cerca de 37 metros de altura. Meus irmãos, que coisa tremenda! As cidades de Ange e Merak desapareceram do mapa, ocasionando a morte de cerca de 40 mil pessoas, sendo cerca de 2.000 mortes atribuídas à erupção vulcânica. O 5º deu-se no Japão em 1498, Japão de novo. O 5º tsunami mais devastador da história ocorreu na cidade japonesa de Enchunada, quando ondas gigantes atingiram a costa Kyushu. E então essas ondas, na escala de 8.3, em 20 de setembro de 1498, provocando a morte de cerca de 31 mil pessoas. 31 mil pessoas. Meus irmãos, diversas casas foram inundadas e até mesmo arrastadas pela força desse tsunami. Meus irmãos, nós estamos estudando o bramido do mar e das ondas. Coisas extraordinárias, espetaculares estão acontecendo na terra, como a evidência dos sinais. Espetaculares porque a palavra está se cumprindo, meus irmãos. Não tem jeito, a palavra de Deus tem que se cumprir. Haja o que houver, doa em quem doer, mas a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é o jornal de amanhã. Tudo o que vai acontecer amanhã está gravitado na palavra do Senhor. Portanto, estejamos contritos, abnegados a servir a Deus, firme no elo da esperança, porque Cristo Jesus volta de repente, e estes sinais elucidam-se no palco da história escatológica e profética de que algo repentino, glorioso, urgente, indescritível, real, pleno, absoluto e bíblico vai acontecer. O desaparecimento de um povo da terra. Sim, o desaparecimento de um povo que amou a Jesus, que serviu a Jesus, que pregou a palavra de Deus, que não se envergonhou do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, estejamos atentos, despertados, consolidados na fé, movidos na esperança, aleluia, porque fiel é aquele que prometeu, pelo que também o fará. Então, esses sinais no oceano, ou nos oceanos Pacífico, Índico, Atlântico, Glacial Ártico, Glacial Antártico e nos outros mares, é um compêndio profético daquilo que elucida-se dentro das profecias. Cristo breve voltará. Essa é a tônica dos sinais, essa é a tônica da mensagem dos últimos dias, essa é a tônica da nossa esperança. Louvado e enaltecido seja o nome de Jesus Cristo. Se você está gostando dos nossos vídeos, se você está sentindo inspiração, se você está sentindo graça, faça 3 coisas: inscreva-se,
curta e compartilhe os nossos vídeos para que Deus seja glorificado, as pessoas sejam edificadas e o nome de Jesus seja exaltado para sempre. Despertai, 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 porque o bramido do mar e das ondas é uma realidade enfática, principalmente nesses derradeiros dias que estamos aqui no planeta Terra. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho e não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de curtir e não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos para a glória de Deus Pai e para a nossa alegria. Deus a todos abençoe em nome de Jesus.